Terminou agora há pouco a entrevista do Lula no Flow Podcast e, na minha opinião, foi a melhor entrevista do Lula de toda a campanha. Porque foi uma entrevista feita com perguntas do senso comum. Perguntas que o senso comum faria ao Lula. E não perguntas que os jornalistas fariam apenas ali para os limites do estúdio que a entrevista está sendo feita. Não. As perguntas que o Igor fez foram perguntas que a sociedade queria saber e a sociedade faria ao Lula. Na minha opinião, a melhor entrevista de todas do Lula até o momento, mas na sua opinião, o que você achou do desempenho do Lula no Flow? Foi uma boa entrevista? Ele deixou a desejar? Coloque nos comentários, deixe o seu like se você gostou da entrevista do Lula e, claro, se inscreva no canal. E a ida de Lula ao Flow Podcast foi um grande acerto da campanha, porque a repercussão foi enorme. O Flow Podcast é um podcast de grande abrangência e eu acredito que a repercussão de hoje tenha sido até mesmo maior do que a repercussão do Lula lá no Podpah, que é um outro podcast aqui do YouTube. Com pouco menos ali, pouco mais de 20 minutos, Lula já havia superado a audiência de Bolsonaro no mesmo Flow Podcast. Então foi um recorde de audiência, 1 milhão de pessoas simultâneas acompanhando a entrevista do Lula lá para o Igor, que fez boas perguntas. É claro que muitos vão criticar porque o Lula não rebateu, o Igor não rebateu algumas perguntas do Lula, mas ele não precisava, porque o jornalismo que o Igor fez ali não foi um jornalismo de jornal nacional, não foi um jornalismo de empresas de televisão, de jornalistas que fazem jornalismo apenas ali para os seus próprios estúdios. As perguntas que o Igor fez ao Lula foram perguntas que o senso comum iria fazer. Perguntas inclusive bem espinhosas, como por exemplo, o PT se distanciou dos trabalhadores? Então as perguntas que o Igor fez foram as perguntas que o senso comum estão fazendo ao Lula. E ele respondeu todas essas perguntas. Inclusive, a linguagem que o Lula utilizou durante toda a entrevista foi uma linguagem de internet, chamando o Bolsonaro de bozo, tendo toda essa picardia. E o mais importante, Lula encarou essa entrevista como uma forma de atrair voto dos indecisos. Logo no começo da entrevista, o Igor falou que ele não votava, e não iria votar nessa disputa, e não vota desde 2002. Então o que o Lula fez? Ele colocou o Igor como uma persona representando os indecisos. E ao longo de toda a entrevista, Lula tentou mudar o voto ou mudar a postura do Igor. E isso foi um grande acerto por parte do Lula. E as perguntas que o Igor fez, essas perguntas do senso comum, foram muito bem feitas e o Lula conseguiu ir direcionando as suas falas para convencer aqueles indecisos. E uma das questões que o Lula abordou nessa entrevista foi justamente o plano econômico. O grande plano econômico que é tão cobrado por parte da imprensa, o Lula mais uma vez apresentou. Da mesma forma que ele já havia apresentado lá atrás na participação que ele teve na Fiesp. Lula foi muito claro. Lula disse: nós vamos fomentar a geração de emprego no país apostando no empreendedorismo das pessoas. O chamado empreendedorismo por necessidade. Claro que o Lula não usou esse termo. Eu estou aqui definindo o termo que o Lula usou. O empreendedorismo por necessidade é aquele empreendedor que perdeu o seu emprego, está sem uma ocupação e pela necessidade de ter uma renda, ele abre um negócio próprio. Abre uma lojinha, abre uma franquia, abre até mesmo um bar. E isso é importante porque com o avanço do capitalismo que nós estamos tendo, a condição do trabalho mudou muito. E o Lula falou. Hoje o trabalho não é mais o mesmo trabalho que nós tínhamos lá atrás, nos anos 80, nas fábricas de automóveis, que nós tínhamos 30, 40 mil funcionários em apenas uma fábrica. Hoje não. Hoje, com o capitalismo financeiro e principalmente com a produção mecanizada, não há emprego para todo mundo. Então nós temos que fomentar o empreendedorismo, porque aquela pessoa abre um bar, ela vai precisar ter um funcionário e assim a gente começa a movimentar a economia. E o Igor perguntou, mas vai ter dinheiro para isso? Para esse fomento, para esses empréstimos que você quer fazer? E o Lula respondeu, vai, porque nós vamos utilizar os bancos públicos, como o BNDES, como o Banco do Brasil, a Caixa, os bancos regionais, para fomentar, para dar crédito para essas pessoas. Todo mundo que quiser abrir um negócio vai ter dinheiro aqui no meu governo. Essa foi a justificativa do Lula. Esse é o plano econômico que tanto está sendo cobrado, pedido. E o Lula falou. Inclusive, até respondendo perguntas sobre o teto de gastos e sobre a reforma trabalhista. Porque o Igor perguntou, o que você acha do teto de gastos? E o Lula disse, eu sou contra. Eu sou contra porque o teto de gastos impede nossos investimentos em saúde, impede nossos investimentos em educação. E o Estado precisa gastar. Porque gastos com saúde e educação não são gastos, são investimentos. E durante o meu governo, que todo mundo tem medo, falava que eu gastava muito, nós tivemos superávit. E o próprio Arthur Lira, isso não foi o Lula que falou, mas o Arthur Lira, em
papo com banqueiros, falou: o teto de gastos precisa cair. E o Lula também tocou na reforma trabalhista, mostrando que ele está muito antenado com esse ponto que ele acabou de discutir antes falando da geração de empregos. Lula disse que a reforma trabalhista não tem que voltar a ser o que era antes da reforma trabalhista do Temer, mas ela precisa ser adaptada, pegando o modelo espanhol, falando justamente sobre o trabalhador uberizado que não tem direito a férias, que não tem direito a um descanso remunerado, que tem que trabalhar todos os dias para ganhar uma miséria. E se algo acontece com ele, ele acaba se perdendo completamente sem os seus recursos. E é esse tipo de discussão que o Lula precisa fazer. É justamente esse tipo de discussão que Bolsonaro quer evitar ao máximo, porque primeiro Bolsonaro não tem condições de fazer essa discussão. Porque Bolsonaro só quer tirar. Lula quer colocar mais direitos para a população. E ele está explicando de onde ele vai tirar, como ele vai fazer. A discussão que Bolsonaro tem mais medo, que é justamente a pauta concreta. Se Lula seguir com essa linha, ele vai arrebentar Bolsonaro. Mas se ir para a pauta dos costumes, a chance de Lula passar um aperto fica maior. Na sua opinião, o que você achou das ideias de Lula no Flow Podcast? Coloque nos comentários e, claro, se inscreva no canal. E essa nova forma de capitalismo que o Lula colocou muito bem durante toda a explicação dele, impede essa geração de empregos. E o Lula tem se mostrado alguém muito antenado. E por quê, pessoal? Porque anteriormente, a geração de empregos era facilitada pelo chamado capitalismo produtivo. O que é isso? O capitalismo, pessoal, ele funciona com o acúmulo do capital. Ou seja, o dinheiro que você tem, ele precisa crescer de tamanho. E antes, para fazer com que o dinheiro crescesse, os grandes capitalistas, eles precisavam pegar uma parte do dinheiro que eles tinham, investir em trabalho para a produção de um produto que seria vendido. E aí, o que aconteceria? O dinheiro que foi transformado em produto, ao ser vendido, quando aquele produto fosse vendido, o dinheiro voltaria com um montante maior. Então, como funcionaria? Eu pegava, no caso, R$10, investia para a produção dessa bonequinha aqui, da Paulinha Guerreiro. E aí eu iria vender a Paulinha Guerreiro a R$12. Pegaria esses R$2 de lucro. Então, de R$10 iniciais que eu tinha, eu passo a ter R$12. Só que hoje não é mais assim. Porque hoje eu não preciso mais vender boneca para fazer com que o meu dinheiro cresça de tamanho. Hoje eu coloco numa aplicação financeira e o dinheiro por si só, ele cresce. E eu já dei o meu exemplo aqui. Eu tenho um dinheirinho guardado. Poderia muito bem abrir uma franquia de chocolate e gerar 2 postos de trabalho. Só que o lucro que eu teria com essa franquia de chocolate não faria sentido. Porque basta deixar o meu dinheiro aplicado no CDB do Nubank que eu tenho o mesmo lucro. Então meu dinheiro cresce sem gerar emprego, sem ter que vender absolutamente nada. E é por conta dessa dinâmica do capitalismo que a geração de empregos está tão difícil. E é por isso que Lula falou que precisa investir no empreendedorismo de cada uma das pessoas. E o Lula mostrando que ele entende como essa nova dinâmica do trabalho, principalmente, ele respondeu a pergunta que o Igor fez. Uma pergunta muito espinhosa. Porque o Igor perguntou: Lula, você não acha que o PT teve uma certa soberba ao longo desses anos que conseguiu ser poder? Você não acha que o PT se distanciou das classes trabalhadoras ou da periferia, como o Mano Brown falou? E aí o Lula deu uma ótima resposta. Ele falou: o PT cresceu demais. Nós temos pessoas que são trabalhadoras, que são da periferia, mas nós temos pessoas que também não são. E a forma do trabalho mudou. Esse foi um ponto muito importante da entrevista, a discussão sobre o trabalho. Que, claro, não dominou completamente a entrevista, mas se você for pegar as falas do Lula, foi um ponto muito importante e talvez o ponto mais mencionado. O Lula falou: a forma do trabalho mudou. Não há mais aquela concentração do emprego nos sindicatos que nós tínhamos nos anos 80. E com essa forma nova de trabalho, é claro que o PT acabou perdendo, ou melhor dizendo, o PT acabou se desconectando ou não sabendo mais como se conectar com essa parcela da classe trabalhadora. E é isso que nós precisamos recuperar. Só que, claro, ficou difícil, porque o trabalhador hoje, pessoal, é um trabalhador atomizado. Nós não trabalhamos nem mais em escritórios com o colega de trabalho. Se com a pejotização cada funcionário se tornou um empresário de si mesmo, atuando ao lado de outros funcionários, ou seja, outras empresas que teoricamente são concorrentes, hoje nem mais isso acontece. Nem mais o contato com o seu colega concorrente você tem, porque agora nós estamos no home office, cada um trabalhando dentro de suas casas, individualizados. E aí fica muito mais difícil você conseguir ter contato com essas pessoas nesse ambiente completamente diferente. E essa foi mais uma boa pergunta que o Igor fez. E vendo tudo isso, fica claro, pessoal, o Lula ele é excelente em entrevista. O Lula ele é
imbatível. Coloca o Lula para conversar com qualquer pessoa e ele consegue ser muito encantador, assim como o Ratinho havia falado para ele na entrevista no SBT. Mas nos debates, Lula tem essa grande dificuldade e ele precisa ser treinado. Lula precisa treinar para o debate da Globo, porque ele não vai comparecer ao debate do SBT. Ocorreu uma decisão que o debate do SBT, que acontecerá agora na próxima sexta-feira, não terá participação de Lula. Bolsonaro vai ter que responder sabatinas dos empresários. Dos jornalistas. Pode ser uma grande armadilha, porque Bolsonaro, você sabe que ele não é muito bom para responder esse tipo de pergunta. Mas o Lula precisa estar preparado, principalmente para as perguntas de corrupção. E se ele se comportar como se comportou hoje no Flow, ele vai estar muito bem no debate da Globo. Vamos ver e vamos ver qual vai ser, principalmente, o treinamento dado ao Lula.